Olá, amigos do canal Admoestando. Muito bom estar com vocês. Essa semana, excepcionalmente, na quarta-feira não saiu o nosso vídeo do Devocional em João, mas hoje nós estamos aqui para conversar e hoje o tema é religiosidade. Você já conheceu alguém extremamente religioso? Alguém que leva muito a sério os ritos e as regras da sua igreja ou religião e mesmo assim não tem paz, não tem tranquilidade, não tem alegria, vive escravo de ritos ou de regras? E essa religiosidade o tem feito muito mal para essa pessoa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A mulher samaritana, apesar da vida que ela levava, ela tinha uma religiosidade incrustada na sua alma e que precisava ser tratada por Jesus e foi tratada no momento do encontro com ele. Nós estamos estudando o Devocional em João, capítulo 4, versículos 11 até o 15, nós vamos ler hoje e eu quero pensar junto com você, ok? Antes disso, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e espero você aqui toda quarta-feira para juntos nós pensarmos a palavra de Deus. Toda quarta-feira é dia de devocional em João, ok? Vamos lá, capítulo 4, versículos 11 a seguir, diz assim: Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E ela ainda continua falando. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fala ainda, nunca terá sede. Pelo contrário, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o 15 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Ok? Esse é o texto. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse primeiro momento. Quando ela diz para ele: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. De onde você vai me dar essa água viva? Porque Jesus fala para ela que ela não estava conseguindo matar a sede dela com aquela água. Ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, Jesus se dirige a ela e pede água. Como que você, sendo judeu, pede beber a mim que sou samaritana? E ela disse: eu não posso te dar água. E aí Jesus deixa bem claro: se você soubesse quem é que está te pedindo, é você quem ia me pedir e é eu quem te daria a água viva. E aí ela entende que a água viva que ele está falando se refere àquele veio de água, e a palavra usada no grego aqui é frear, que é dos lençóis freáticos. Jesus está dizendo para ela: eu daria para você, ela pensa que ele está dizendo: eu daria para você água lá dos lençóis freáticos, aquela água viva, a água pura, uma água que tinha muita dificuldade de se encontrar, de ter acesso. E aí ela olha para ele assim: como que você vai me dar dessa água? Você não tem com que tirar, o poço é fundo. Hoje os poços, a média dos poços de metragem é 30 metros. Naquela época talvez fosse até um pouco maior os poços. 30 metros, como que ele ia tirar? E então, assim como Nicodemos, na conversa anterior que Jesus teve em João, não tinha entendido o que era nascer de novo, essa mulher não entendeu o que era essa água viva que Jesus falava. Jesus falava de uma forma que lhes levava à reflexão, que lhe levava a pensar, mas ela não conseguia entender essa questão da água viva. Os descendentes de Jacó, e uma coisa fica clara talvez de tudo isso: os descendentes de Jacó, tanto os samaritanos, porque essa mulher também era descendente de Jacó, mesmo que fosse mestiça, mas era. Tanto os samaritanos quanto os judeus, eles ainda se contentavam com um refrigério espiritual inferior ao oferecido por Jesus. Jesus tinha algo maior e melhor para lhes dar, mas eles estavam contentes com aquilo que eles tinham. A religiosidade deles, o estilo de vida deles, a vivência deles estava tranquila. Aquela mulher pensava numa água diferente da água que Jesus oferecia a ela. O pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse assunto, ele disse a respeito do encontro de Jesus com essa mulher, ele disse que a noite dela, ela vai buscar água de dia, mas a alma dela estava mais obscurecida e mais escura do que o dia mais claro que pudesse existir. Essa mulher precisava de Jesus
não somente ali, naquele momento, naquela conversa, mas dele na sua vida, na sua relação, no seu dia a dia, na continuidade da sua vida. Ela precisava realmente de uma água viva, que lhe desse vida, porque ela estava morta. Morta nos seus pecados, morta nos seus delitos, morta em si mesma, morrendo aos poucos e morrendo cada vez mais na sua espiritualidade. Aí o 13 e 14, ela pergunta para ele se ele era maior que Jacó. Porque para eles, Jacó era obviamente o pai de todos os descendentes de todas as tribos, tanto as do norte que estavam ali com ela, que eram aquele reino que se dividiu e se tornou em 10 tribos, e os do sul. E os judeus eram uma das tribos, né? Descendentes de Judá. E ela diz, como você sendo judeu, um judeu maior do que Jacó, ela está querendo dizer isso, você por acaso é maior do que Jacó? Jesus estava falando que a água era boa, mas não matava a sede dela para sempre. Jesus oferece uma nova água. As pessoas que bebessem ali, Jesus está falando, eles teriam que voltar para tomar um outro gole, porque aquela água ali não ia matar a sede deles. Mas Jesus estava fazendo uma referência à religiosidade daquele tempo. Referência à religiosidade que aquela mulher vivia e o que ela sentia. Ela bebia de uma religião, mas aquilo não matava a sede dela. Ela ainda estava faminta, sedenta, desejosa de alguma coisa a mais, tanto que quando ela encontra Jesus, ela começa a conversar sobre essas questões. Vai ser o próximo assunto, porque Jesus, percebendo que não tem como, usando a metáfora da água, entrar num assunto mais profundo com ela, porque ela não entende, Jesus vai direto no âmago da questão. Ele pede para ela chamar o marido, né? Ele muda de assunto. Esse vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre essa questão, a religiosidade dessa mulher. Porque ela tinha preceitos religiosos que ela considerava, mesmo vivendo uma vida desregrada, que nós veremos nos próximos versículos, mas ela tinha preceitos religiosos. Ela discutia a questão da adoração, aonde nós devemos adorar, nesse monte ou naquele, né? Quem são os verdadeiros adoradores? Quem está certo? Os judeus lá, ou nós aqui, os samaritanos? As duas tribos que ficaram para lá ou nós que estamos aqui? Ela tinha preceitos religiosos, argumentos baseados nas suas ideias religiosas, mas aquilo não satisfazia o coração e nem a alma dela. Jesus sabia que a religiosidade da samaritana não era suficiente boa para salvá-la. Jesus sabia que poderia dizer a ela a mesma coisa que disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Ela conhecia muita coisa sobre a religião, mas não tinha nascido de novo. Ela conhecia muita coisa até a respeito das profecias, do Jesus que viria. Ela tinha até noção das verdades a respeito disso, mas não tinha sido transformada. É por isso que Jesus ainda chama a atenção dela no momento posterior. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem, sobre essa nova vida que ela precisa viver em novidade, tendo o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. No versículo 15, ela ainda diz a ele: me dê dessa água, porque eu quero beber dessa água para eu não precisar mais ter sede, nunca mais voltar aqui nesse poço para beber. Jesus percebe então nesse momento que ela não consegue entender o que ele está falando. Jesus está falando da religiosidade dela, que não mata a sede dela, e ela está falando da água em si, literal. Jesus precisa mudar de conversa, mudar de rumo para que ela entenda. E ele muda o assunto então a partir do versículo 16, que nós vamos conversar um pouquinho mais. A respeito disso, eu encontrei uma frase que eu achei muito interessante para ler, para compartilhar com vocês. Nesse comentário bíblico de João, do Bruce, F. Bruce, e ele coloca assim: Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede com o dom do seu espírito, uma fonte interior. Cristo satisfaz uma pessoa não exterminando sua sede, o que poderia podar-lhe o crescimento da alma, mas lhe concederia, com o dom do seu espírito, uma fonte interior de satisfação, que supre de modo perene e espontâneo cada necessidade reincidente de refrigério. Olha só que interessante. Deus, ele não sacia a tua sede de modo que você nunca mais queira ir à fonte. Ele deixa você com um sentimento de saciedade tão maravilhoso que você quer mais. Você volta àquela fonte. Mesmo que aquela água te satisfaz, mas você quer mais dela. Você gosta tanto que você quer mais.
E Deus tem colocado nos seus, naqueles aos quais Ele abraçou, amou, escolheu, um desejo intenso de ter mais dele, de sentir mais dele. Essa mulher tinha uma sede, mas uma sede que precisava ser saciada. Não saciada a ponto de nunca mais fazê-la voltar à fonte, mas de fazê-la amar a fonte e não querer mais sair de perto dela, estar nela. A sede que Deus sacia em nós não nos faz nos afastarmos dele. Ele mata a minha sede dele. Não. Ele nos deixa com uma sede interminável de querermos mais, mas por prazer. É um prazer estar junto à fonte. É um prazer ir à fonte. É o que essa mulher não tinha. Ela não tinha prazer nem de ir à fonte natural, literal, e não conhecia o prazer de estar junto à fonte que era Cristo. Mas ela teve o prazer, ela teve o momento certo. No momento certo, Jesus andava à procura e a encontrou. Ele sentou à beira do poço e lá estava a mulher que ele estava procurando. Lá estava o motivo pelo qual ele tinha que passar por Samaria, por Sicar. Ele encontrou essa mulher. Que Deus abençoe você em Cristo. Nós continuamos falando e conversando na próxima semana, na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.